Glória a Jesus, aleluias. Eu te convido a abrir a palavra do nosso Deus em Josué. Glória a Jesus, Josué 1. Do 1 ao 9. Glória a Jesus, Josué 1. Do 1 ao 9. Glória a Jesus, o Senhor está aqui, amém? Se o Senhor não estivesse aqui, nós não teríamos chegado até aqui. O que nos alegra é isso, que o Senhor está conosco. Aleluias. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepara-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os teus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá ao deserto, ao Líbano e ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob os juramentos dos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluias. Agora, não posso deixar de ler Deuteronômio 31, 7 e 8. Deuteronômio 31, 7 e 8. Irmãos, o Senhor falou muito grande comigo. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Através dessa palavra, já tem mais de um mês. Deuteronômio 31, 7 e 8. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com esse povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Você pode dizer um glória a Deus, um aleluia por isso? Aleluias, glória a Jesus. Lendo a palavra do Senhor aqui sobre Josué, o Senhor falou muito grande ao meu coração. E meditando na palavra do Senhor, eu pude ler, que eu não tinha lido ainda isso, que o Senhor já tinha falado com Moisés, para falar com Josué, que ele ia herdar a terra prometida no lugar dele. Ou seja, Moisés já sabia que ele não ia entrar. E Josué,
ele já avisou Josué que era para ele ser forte e corajoso. Olha que Deus poderoso. Deus usa Moisés para falar com Josué e depois o próprio Deus fala com Josué. Olha que Deus poderoso. Você pode ver a intensidade que Deus poderoso é esse, ou seja, Josué já estava sendo preparado. Josué do lado de Moisés já estava sendo preparado, porque ele ia estar com aquele povo que Moisés estava conduzindo, aquele povo reclamão, aquele povo que faltava água, ele reclamava, que faltava comida, ele reclamava, que faltava tudo, ele reclamava, e não agradecia ao Senhor quando o Senhor mandava o alimento e a água. Eu pude meditar e ver o quanto preocupado Josué ficou. Imagina, você está ali do lado de um líder, porque Moisés foi um grande líder, um grande intercessor. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente pode ver que Moisés foi um grande líder, usado por Deus para tirar o povo hebreu do Egito. E Josué ali caminhando com ele, vendo as grandes maravilhas que o Senhor realizou através daquele homem. Eu meditando nessa palavra, veio a mim, às vezes você tem andado, né, com pessoas abençoadas, igual graças a Deus a gente tem pessoas abençoadas do nosso lado, para nos ajudar, cada um do seu jeito. Tem uns que têm espírito de liderança, tem uns que não têm. Cada um do seu jeitinho. Às vezes quando a pessoa afasta da gente, a gente sente falta. Você imagina a preocupação de Josué ali. Moisés morreu e agora? O que será de mim? Mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele usa quem Ele quer na hora que Ele quer, amém? E o Senhor queria usar ali Josué de uma outra forma para conduzir aquele povo para a terra prometida. O Senhor quer te usar, o Senhor quer nos usar para levar muitas almas para a terra prometida. O que é a terra prometida hoje? É o céu. E para nós povoarmos o céu, estamos passando grandes desafios. Quantas mulheres guerreiras aqui, homens guerreiros, homens e mulheres líderes, homens e mulheres abençoadas, mas quantos desafios nós estamos passando? Às vezes nós passamos por uma provação, quando achamos assim, recebemos a nossa bênção, a nossa vitória, olhamos e temos outro desafio para poder vencer, mas é no nome de Jesus que nós vencemos, amém? Nós não podemos falar de Josué sem falar de Moisés. Eu quando li aqui, eu vi o quanto Moisés foi importante para Josué, então eu fui anotando algumas coisas aqui. Mesmo aquele povo, né, murmurando, mesmo aquele povo, né, reclamando, mesmo aquele povo enchendo a cabeça de Moisés, quando Josué estava ali com ele, eu acredito que o Senhor estava preparando Josué de dentro para fora e falando com Moisés: fala com meu servo que ele vai te substituir, ele vai ser o seu sucessor. Então eu acredito que quando ali Moisés falou com Josué isso, eu acredito que Josué já estava se preparando. Eu te falo uma coisa nessa noite: nós somos sucessores de Josué e de Moisés. O Senhor está nos preparando para ganhar almas. O Senhor está nos preparando para ganhar a nossa família. Por isso, iremos passar por grandes provações. Às vezes a gente assusta, né? Poxa, Senhor, eu tenho feito a sua obra, eu tenho caminhado em tua presença, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Agora imagina o que Moisés e Josué poderiam ter falado com o Senhor. Poxa, Senhor, eu estou fazendo isso, né? No caso Moisés, eu estou fazendo isso, eu estou orando, eu estou indo para o monte, porque Moisés era um guerreiro, era um homem de oração, ele ia para o monte, ele falava com o Senhor face a face, e mesmo assim, quando ele descia, aquele povo sempre tinha, né, aquele momento de reclamação, aquele momento de tribulação, porque quando a pessoa está tribulada, ela só sabe reclamar, ela só sabe blasfemar. Então eu acredito que ali Moisés ficava muito triste, né?
Então hoje, o que nós temos feito diante do Senhor? O que nós temos falado no nosso momento de aflição, no nosso momento de provação? Como nós temos reagido? Que às vezes o Senhor, Ele quer o melhor para nós. E às vezes quando vem aquela situação difícil para as nossas vidas, o Senhor está nos treinando para nós alcançarmos a nossa vitória. Que nós possamos vigiar o que nós falamos no nosso momento de provação. No nosso momento ali, a qual nós clamamos por aquele maná, aquela palavra, que às vezes a gente vem para a igreja querendo ouvir uma palavra. Não, Senhor, hoje eu quero a minha resposta, hoje eu quero a resposta que o meu familiar vai ser liberto, mas às vezes não é a libertação do nosso familiar que a gente escuta naquela noite, e sim um conserto nosso diante de Deus, que às vezes, antes do nosso familiar ser liberto, antes de nós alcançarmos a bênção na nossa casa, na nossa família, nós precisamos ser transformados diante de Deus, amém? Aleluias, glória a Jesus. Josué foi treinado, ele liderou a luta contra os amalequitas. Quando eu estava lendo aqui sobre essa passagem, o Senhor falou muito ao meu coração, porque quando Josué estava ali na guerra, lutando, Moisés estava com as mãos estendidas, e quando Moisés abaixava a mão, o povo perecia, mas quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Então ali o Senhor enviou Arão e Ur para ajudar Moisés naquela batalha, amém? Então eu te convido nessa noite a ser Arão e Ur na vida dessa valente que está do seu lado, na vida desse valente que está do seu lado, porque às vezes no momento mais difícil da nossa vida, quando nós queremos ajuda, uma palavra de bênção, uma palavra para nos levantar, o inimigo sempre levanta alguém para te jogar para o chão. Mas em nome de Jesus eu profetizo nessa noite, seja Arão e Ur na vida dessa valente, na vida desse valente que está do seu lado, amém? Se for para nós falarmos coisas, para jogar o nosso próximo no chão, que nós possamos ficar com a boca fechada, em nome de Jesus, amém? Quando Arão e Ur ali foi levantado para ajudar Moisés, eles ficaram com as mãos para cima até o pôr do sol. Eu não sei quanto tempo você tem lutado, eu não sei quanto tempo você tem batalhado, mas eu te convido, não abaixe a mão, continua orando pela sua família, continua buscando por aquele ente querido seu, porque eu creio que o Senhor nos dará a vitória, amém? É o Senhor que está na direção de tudo. Aleluias, glória a Jesus. Eu já falei, Moisés foi escolhido para interceder para o povo. Josué foi chamado para ser general de guerra. Qual tem sido o seu chamado nessa noite? O que você tem feito na presença do Senhor nessa noite? Eu tenho guerreado em nome de Jesus. Você tem guerreado em nome de Jesus? Então temos nessa noite Josué, que tem guerreado por nossa família e pelos nossos sonhos, amém? Josué assumiu a liderança e se comprometeu a fazer a vontade de Deus. Como que Josué se comprometeu a fazer a vontade de Deus? Obedecendo. Quando lemos aqui a palavra do nosso Deus, seja forte e corajoso. Irmãos, a vida nos traz alguns desafios, onde às vezes só a coragem não basta. Eu tenho coragem, eu vou fazer, mas se você não pedir força ao Espírito Santo de Deus, a gente nem levanta da cama. Aqui o Senhor falou muito grande ao meu coração, porque quando ele falou com Josué, seja forte e corajoso. Ele não falou, seja corajoso e forte. Seja forte e corajoso. Quantos fortes nós temos aqui nessa noite? Glória a Jesus, nós somos fortes e somos corajosos, sabe por quê? Estamos aqui.
Aí às vezes a pessoa fala assim, eu sou forte, mas hoje eu não vou na igreja porque eu estou com muito sono, hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que fazer isso. Aí já não é corajoso. Nós, quando somos fortes e corajosos, nós deixamos tudo para trás e buscamos ao Senhor. Quando nós somos fortes e corajosos, nós deixamos tudo para trás, mesmo quando diz que não. Tudo quando diz que não. Não adianta orar para fulano que ele não vai mudar. Mas quando nós somos fortes e corajosos, nós deixamos tudo aquilo para trás. Toda palavra que não provém, toda palavra de maldição, porque nós somos fortes e corajosos, em nome de Jesus. Por isso, nós estamos na presença do Senhor. Aí às vezes a pessoa fala assim, não, mas vocês vão na igreja todo dia, porque nós somos fortes e corajosos. Mas vocês vão, nós somos fortes e corajosos. Mas você começou a fazer aula de violão, porque eu sou forte e corajosa. Você começa, eu sou forte e corajosa. Não deixe o inimigo te desanimar. Porque às vezes acontece, você acha que ali o inimigo pode ter soprado no ouvido de Josué. Você não vai conseguir. Olha o que esse povo fez Moisés passar. Porque se você for ler o livro de Êxodo, esse povo fez muita graça, falou muita coisa para tirar Moisés do seu espírito, mas em nome de Jesus, Moisés conduziu ali aquele povo. Então o que eu creio é que Josué viu o que Moisés fez e conquistou através do Espírito Santo de Deus, amém? O que nós temos que ver é o que Josué fez e conquistou e conseguiu através do Espírito Santo de Deus. É isso que tem que fazer nós continuarmos a prosseguir na presença de Deus. Seja forte e corajoso. Quando a palavra diz, é isso. É nós, quando lermos a palavra de Deus, a gente não vê quem caiu, ou quem fraquejou, ou quem fracassou. É nós vermos aquele que conseguiu em nome de Jesus. E assim como todos conseguiram, como Josué conseguiu levar aquele povo através do Senhor e do Espírito Santo de Deus a atravessar o rio Jordão e alcançar a terra prometida, assim como o Senhor usou ele, o Senhor também nos usa em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, o Senhor nos usa para conduzir a nossa família, o Senhor nos usa para falar da palavra de Deus lá fora, que quando você acha assim, eu não sou capaz, mas através de uma palavra, através de um abraço, você consegue em nome de Jesus livrar aquela pessoa da mão do inimigo, amém? Glória a Jesus, aleluias, glória a Jesus. A palavra de Arão e Ur está em Êxodo 17, 8. Vou ler para os irmãos, que eu achei muito profunda. A gente sabe, a gente lê, mas eu achei muito profunda. Aleluias. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhem homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto da colina. Aleluias! Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagens. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-no debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, as suas mãos permaneciam firmes até o pôr do sol.
Aleluias. Enquanto você está com suas mãos erguidas e orando, a sua família está vencendo em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tratou muito ao meu coração sobre a morte de Moisés. E eu lembrei, quando eu tinha 13, 14 anos, a gente morava com a minha avó. A minha avó faleceu, eu tinha 14 anos. Quando a minha avó faleceu, ela que cuidava da família, que cuidava da gente. Quando a minha avó faleceu, eu lendo aqui essa palavra, eu me senti naquela época tipo um Josué. Eu achei que a gente ia morrer de fome. Eu achei que a gente não ia sobreviver. Por quê? A minha avó era provedora do lar. Meu tio não tinha juízo, meu pai muito menos, não morava com a gente. Então a minha avó era provedora do lar. Ela que fazia compra, ela que se virava. Quando a minha avó morreu, o primeiro mês eu achei que a gente ia morrer de fome. Porque a despensa acabou, a luz foi cortada, a água foi cortada. E antes da minha avó falecer, ela me levou lá na igreja do Bonfim. Eu comecei a frequentar. Hoje eu entendo o porquê que o Senhor me levantou na minha casa. Hoje você vai entender o porquê o Senhor te levantou na sua casa. Porque às vezes você pensa assim, eu fui para a presença do Senhor tão nova. Eu me afastei do mundo tão nova, porque eu fui para a igreja com 13, 14 anos, eu comecei a caminhar. Com 16 anos eu batizei. Tem 24 anos, glória a Deus. Então hoje, eu lendo essa palavra de Josué, eu pude entender o que Josué passou, porque eu achei que a gente ia passar fome. Eu achei que a gente não ia sobreviver. Era eu, 3 tios, a minha mãe e 2 irmãos meus. Então foi uma época muito difícil, muito complicada. Mas para a glória do Senhor, o Senhor me levantou, eu comecei a caminhar com o Senhor e comecei, colocar louvor dentro de casa. Às vezes o meu tio ficava endemoniado, pegava a faca, queria se matar. E eu, nova convertida, indo na igreja de pouco, eu ficava meio assustada, mas mesmo assim, eu colocava os louvor e começava a orar ali sem entender muito o que era. E para a glória do Senhor, alguns tios meus converteu. Para a glória do Senhor, a minha família converteu. E para a glória do Senhor, eu estou aqui de pé. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Por que o Senhor ministrou ao meu coração para falar isso? Hoje eu fiquei o dia inteiro lutando contra isso. Porque às vezes, irmãos, você passa um deserto na sua vida, você passa um momento difícil na sua vida, que você acha que você vai morrer, que você acha que não vai ter mais jeito, que você acha que aquela situação não vai mudar, que você acha que se você se posicionar diante do Senhor, o Senhor faz maravilhas, amém? Quando eu me posicionei, comecei a caminhar diante do Senhor, aí eu casei, claro, depois, casei nova, mas assim, meus tios começaram a trabalhar, minha mãe também começou a trabalhar, e graças a Deus, o Senhor mudou a nossa história. Por que eu estou contando isso? É para você não desistir. Por mais difícil que esteja a sua situação, por mais que você olha e não tem solução para aquela pessoa, para aquele ente querido, para aquela situação que você está passando dentro de casa, pega firme com o Senhor. Porque mesmo eu não entendendo muito, porque eu era muito nova na fé, eu estava caminhando muito nova na fé, mesmo eu não entendendo muito, o Senhor pôde me levantar naquele lar para, em nome de Jesus, fazer a obra, amém? Então eu meditando aqui na palavra de Josué, eu pude sentir assim, o medo que Josué ficou. Porque eu já passei esse medo. Talvez você está passando esse medo de orar, de buscar, de jejuar, de estar na presença do Senhor e não ver mudança numa situação e achar que aquilo não vai mudar.
Quando Josué perdeu Moisés, Moisés era uma referência para ele de liderança. Moisés era referência para ele de intercessor. Josué ali estava em frente às batalhas. Mas para a glória do Senhor, Josué foi usado em nome de Jesus para ajudar aquele povo, amém? Mesmo às vezes você não entendendo a situação, você está sendo usada e usado para mudar a situação da sua família. Em nome de Jesus, eu creio que essa palavra veio aqui nessa noite como uma missão de coragem para a sua vida, uma missão de coragem sobre a vida de Josué, uma missão de obediência, de fé em Deus diante aos desafios que ele viveu. E eu te convido nessa noite a crer nisso, a crer que nós estamos nessa missão e estamos com coragem e estamos em obediência à palavra de Deus e nós vamos vencer os nossos desafios. Às vezes você pensa assim, poxa, mas esse desafio é maior do que aquele. Ah, querido, em nome de Jesus, quanto maior o desafio, maior a vitória é, em nome de Jesus. Talvez você pense assim, ah, irmã, Deus levantou Josué para conduzir aquele povo e não entrou todo mundo, mas Josué tinha um exemplo lá de Moisés e nós temos o exemplo aqui na palavra do Senhor. Por que Josué conseguiu prosseguir? Porque o próprio Deus mandou. Medita na palavra de dia e de noite. O que vai nos ajudar a conseguir, a prosseguir. Meditar na palavra do Senhor dia e noite. Irmãos, eu costumo dizer, às vezes fica até chato, mas eu tenho que falar. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Para tudo. Quando você acorda triste, vai na palavra do Senhor, o Senhor diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós encontramos desanimado, a palavra do Senhor diz, não temas porque eu estou contigo. Para tudo. Às vezes a gente acorda e tem uma notícia que nos deixa abalado, a palavra do Senhor tem resposta para tudo. O Senhor nos ajuda a prosseguir. O Senhor, através da palavra dele, ele nos ajuda a caminhar. Por que Josué conseguiu caminhar na presença do Senhor, levando aquele povo? Porque ele meditou na palavra do Senhor. E quando a gente lê aqui, em Josué 1, eu me perdi, mas está em Josué. Aquele povo falou que só ia obedecer a Josué se o Senhor fosse com ele, como ele foi com Moisés. Ou seja, Josué teve que ficar na posição do Senhor. Josué teve que lembrar tudo que ele aprendeu com Moisés através da palavra do Senhor. O que vai nos sustentar diante do Senhor é ler e lembrar na hora da tribulação, da provação, o que nós lemos na palavra do Senhor. Porque às vezes a gente lê ou a gente escuta uma palavra há anos atrás, pregações há anos atrás. Quando você passa aquela provação, aquele desafio, você lembra. Porque a palavra do Senhor foi pregada e nós guardamos. Por que Josué venceu? Porque Moisés foi usado para falar, para conduzir, e ele guardou em seu coração. E eu te convido a ler a palavra, a buscar o Senhor, a orar, a jejuar e guardar em nome de Jesus, porque a vitória vai vir. O que nós temos que fazer no momento de tribulação e nos desafios é não parar. A ordem é não parar. Hoje eu meditando na palavra do Senhor aqui sobre Josué, eu lembrei quando os discípulos estavam pescando. Irmãos, essa palavra é grandiosa. Quando os discípulos estavam ali pescando, foram pescar, não encontraram nada. Eles já estavam guardando a rede.
Talvez você pense assim, não tem jeito, eu não vou lutar mais. Mas ali Jesus chegou e falou, lança a rede do outro lado. E por obediência, lançaram a rede do outro lado. E o que saiu? O que saiu na rede? O que saiu na rede? Então não pare, porque a sua rede vai lotar de bênção. Não pare, obedeça. Em nome de Jesus, siga em frente, porque a vitória vai vir. A vitória só vai vir se nós obedecermos ao Senhor. Se nós estivermos com fé diante dos desafios. Às vezes você pensa assim, irmã, eu estou orando há tanto tempo e a bênção não chega. Josué tinha 40 anos. 40 anos. Quando passou pelo deserto com Moisés. Josué tinha 40 anos. Então, eu acredito que Josué viu muita coisa ali que às vezes desanimava ele. Talvez você está muito tempo na presença do Senhor e está desanimando com algumas coisas. Mas a vitória chega. Porque a bênção chegou para Josué, a promessa chegou para Josué, ele tinha 85 anos. Eu não estou te desanimando, não. Não estou falando que vai demorar a sua bênção, não. Eu só estou querendo dizer que se nós persistirmos em fé, se nós permanecermos em fé, o Senhor nos dará a vitória. Amém? Você pode dizer um glória a Deus por isso? O que vai nos garantir a vitória é permanecer de pé. Deus sabe o que faz. Se Deus permitiu algum desafio, erga a cabeça, ser forte e corajoso. Somos a geração eleita do Senhor. Deus nos capacita. 1 Pedro 2:9. Somos a geração eleita do Senhor. Mas eu estou aqui, nada acontece. Somos a geração eleita do Senhor. Eu estou buscando, mas nada acontece. Somos a geração eleita do Senhor. Nós somos separados por Deus. Se nós estamos aqui, é porque nós somos separados por Deus. Amém? Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias! Estamos aqui, glória a Jesus, para proclamar as maravilhas do Senhor. Irmã, hoje eu não estou bem. Proclame as maravilhas do Senhor. Porque se não fosse para nós estarmos aqui, o Senhor tinha permitido a gente morrer no desafio anterior. Eu costumo dizer isso. Se não fosse para a gente proclamar as maravilhas do Senhor, o Senhor tinha permitido a gente morrer lá atrás. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor requer de nós, para nós proclamarmos as maravilhas e as vitórias que Ele tem nos proporcionado. Amém? Às vezes você pensa assim, mas hoje, não, em nome de Jesus, proclame a vitória. Às vezes é difícil sorrir, irmãos, não é fácil, não é fácil. Às vezes sorrimos com a boca, mas o coração está quebrado. Mas que nós possamos proclamar as maravilhas do Senhor, porque quando nós proclamamos a maravilha do Senhor, o Senhor nos garante a vitória, amém? Deus não nos dá um fardo mais do que possamos suportar. 1 Coríntios 10:13. Se o Senhor permitiu tudo acontecer, é porque Ele tem nos capacitado. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel, aleluias, e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar.
suportar. Você pode dizer um glória a Deus por isso, aleluias. Às vezes você pensa assim, isso aqui eu não vou suportar não, isso aí a irmã não vai suportar não, mas ela está de pé porque o Senhor não permite. Ele não permite acontecer algo que nós não possamos suportar. Às vezes você está ali naquele momento de batalha, e você vem para o culto, vem e adora o Senhor renova as forças, aí chega em casa, você vê que nada ainda aconteceu, não porque o Senhor é ruim, mas é porque o Senhor está nos preparando, em nome de Jesus, e Ele sabe até onde nós suportamos, em nome de Jesus. Alguns desafios podem nos levar ao desânimo e ao apavoramento, sim. Somos humanos. Às vezes não vemos a nossa vitória e achamos que não vamos conseguir. É sério, irmãos. Eu lendo essa palavra, falei, Senhor, quantas das vezes a gente apavora, quantas das vezes a gente vê aquela situação e às vezes a gente apavora, entra em desespero, porque você vê que a pessoa precisa de Jesus, que a pessoa precisa de libertação, no caso da minha família, que a pessoa precisa, e que se ela morrer daquele jeito, ela vai para o inferno, aí você se apavora, você se desespera, você pensa, aí você respira e fala, Senhor, eu sei em quem eu tenho confiado. Nós sabemos em quem nós temos confiado, mas somos humanos. Quando o apavoramento vier, quando o desespero vier, quando o desânimo vier, feche os olhos, respira e clame ao Senhor, porque é Ele que nos garante a vitória, e Ele não nos dá um fardo além que nós possamos suportar. É Ele que nos garante a vitória, é Ele que garante o povo a vitória. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Exaltado e glorificado és o teu nome. O Senhor também falou muito ao meu coração. Diante daquela tempestade, os discípulos estavam no barco. E aconteceu aquela tempestade. Só que eles esqueceram que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco, só que eles se desesperaram, começaram a gritar, começaram a apavorar e acordaram Jesus. Às vezes nós fazemos isso, na hora do apavoramento, do desespero, queremos falar, Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não está vendo, o Senhor não está vendo, mas eu te falo nessa noite, Ele está no barco. Ele está na direção de nossas vidas, e se Ele está permitindo essa tempestade em nosso barco, é porque nós vamos conseguir passar em nome de Jesus. Se Ele está permitindo o mantimento acabar, é porque vem provisão maior para as nossas vidas. Se Ele está permitindo a água acabar, é porque está vindo provisão maior para as nossas vidas. Se Ele está permitindo a fatura do cartão atrasar, é porque Ele está entrando com provisão em nossas vidas. Nós temos que crer, não querer achar que Jesus, o Senhor não está vendo. Aqueles discípulos naquele desespero acordaram Jesus. Às vezes a gente pensa que Jesus está dormindo, mas Ele não está. Ele está ali, Ele está na direção, Ele está acordado, Ele está vendo. Só que Ele requer de nós a oração, a obediência, a fé, e nós lermos a palavra dEle, e nós usarmos ela na hora certa. Porque às vezes queremos ler e usar palavras na hora errada, mas que nós possamos ler e usar a palavra do nosso Deus na hora certa, em nome de Jesus, amém? Eu te convido a se colocar de pé, em nome de Jesus, nessa noite. E eu te convido a orar conosco nessa noite. Eu não sei o que tem feito você se desesperar,
Eu não sei o que tem feito você achar que a sua oração ela não está sendo atendida, mas eu te convido nessa noite a acreditar, a não parar, a não lavar as redes e guardar, a não desacreditar que a tua bênção vai chegar, porque eu creio em nome de Jesus que a nossa vitória chegará. Então eu te convido a não parar. Ai, irmã, mas está difícil. Ore. Não está fácil para ninguém. Às vezes quando a pessoa fala, luta, irmã, tá. Irmã, mas está difícil para todo mundo. Não querendo achar que a luta da pessoa ou a nossa é maior, não. Nós estamos no mesmo barco, enfrentando a mesma tempestade, mas Jesus, aleluia, Jesus está conosco. O Senhor está conosco. E eu te convido a buscar Ele nessa noite. E eu te convido a adorar Ele em meio à tempestade e a não parar,